Que a bendita paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida, trazendo paz, alegria e tranquilidade ao seu coração. Muito boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus, nessa abençoada quinta-feira. Que Deus nos dá o privilégio de chegarmos a você com mais uma edição do nosso estudo bíblico Sermão do Monte. Que alegria poder compartilhar com você os princípios do reino, os princípios que norteiam a nossa conduta, o nosso jornalear diante da vida com Deus. E nada melhor do que convidarmos o Espírito Santo, o nosso amigo e fiel companheiro, para estar comigo e com você, para juntos, sob a égide da sua revelação, estudarmos a sua preciosa palavra. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, meu doce amigo e meu fiel companheiro, muito obrigado pela oportunidade de, nesta noite, estarmos reunidos em teu nome. Eu aqui, o teu filho em sua casa, juntos unidos na mesma fé, na mesma esperança e na mesma comunhão, para estudarmos a tua palavra que é fiel e verdadeira. E a minha oração é que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, que o Senhor dilate o nosso interior, abra as nossas faculdades mentais, a nossa capacidade volitiva, para recebermos com entendimento e para nos submetermos com graça, e que o Senhor fale aos nossos corações não aquilo que desejamos, mas aquilo que precisamos ouvir. Nós te oramos e por fé te agradecemos, porque oramos no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, nós temos estudado Mateus capítulo 5. A proposta é estudarmos o Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Isso está virando quase que uma cantiga repetida, não é verdade? Mas não tem como não repetirmos, considerando que nem todos os irmãos que nos assistem acompanharam as edições anteriores. Diante disso, em respeito àqueles que estão participando conosco pela primeira vez, eu me permito repetir algumas informações a cada introdução, a cada abertura do nosso estudo. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é chamado de Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte. E eu sempre tenho dito aquilo que eu tenho ouvido de grandes escritores, estudiosos da Bíblia Sagrada, de que o Sermão do Monte ele é a constituição do reino de Deus. É impossível nós entendermos o reino de Deus se não debruçarmos sobre esse texto. Por isso, com muita calma, de uma forma bem cadenciada. E eu me lembro muito, me permita dizer isso, me lembro do meu velho pai, que ele tinha uma dedicação, um amor em estudar a Bíblia de forma textual analítica, assim como nós estamos fazendo com esse texto, estudando versículo por versículo. E, quiçá, eu tivesse a verve, a sabedoria, o entendimento que ele tinha das Escrituras, mas me é o meu símile, minha referência, a quem eu tenho uma grande satisfação de levar comigo seu nome. É para mim uma responsabilidade, um grande desafio. E ele tinha um prazer em estudar a Bíblia dessa maneira. E hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um dos grandes equívocos que é feito, ou que comumente se faz na análise, no estudo do Sermão do Monte, é analisar à luz da atualidade. Se nós fizermos isso como aplicação, é bem verdade que é possível, é plenamente possível, uma vez que uma das regras da exegese, da hermenêutica, é exatamente aplicarmos no contexto daquele que nos ouve
às verdades escriturísticas. Entretanto, como explicação, nós não podemos cometer esse erro interpretativo. Por que eu faço esta afirmação? Eu vejo muitas pessoas colocando em duas vertentes. A primeira, quando colocam os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Então eu vejo pessoas no ímpeto imediatista dizendo: você que está sendo injustiçado, você que está sofrendo com injustiças, você vai ser farto da justiça de Deus. Ainda usam expressões que elas não têm na Bíblia. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, a justiça de Deus nem adianta e nem tarda. Ele é o eterno agora, então a justiça dele se manifesta no tempo determinado por ele. Ele não se apressa, ele não se atrasa, porque com ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele é o eterno eu sou. Então, não tem essa de a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não. Quando nós lemos esse texto, os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos, nós precisamos compreender o que Jesus queria dizer com isso. E aí, eu quero lhe convidar para alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a elucidar, a compreender o que de fato Jesus estava querendo dizer, ou o que ele disse, o que ele falou quando cita essa expressão. O primeiro texto que eu quero lhe convidar é Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Olha o que o escritor aos Hebreus nos diz. Porque a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção ou o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. De relance, você pode me perguntar: pastor, o que esse texto tem a ver com ter fome e sede de justiça? Pois muito bem, esse texto, ele nos convida a interpretarmos a vida humana da maneira mais verdadeira. Aquele que discerne o propósito, o pensamento, a intenção do coração, ele está desnudo diante da presença de Deus. Diante da palavra de Deus, quando nós espelhamos a nossa vida nos princípios desse reino, a sua palavra, ela divide os propósitos, os pensamentos, a intenção de cada coração. Então, nesse ambiente em que nós fomos criados, há muita coisa que é aparente. Nós vivemos um universo de aparências. E me permita, por exemplo, lhe dizer que o mundo espiritual, ele é muito mais verdadeiro e muito mais real do que o mundo material. Mundo material, por exemplo, nós temos as famosas imitações quase perfeitas. Nós temos uma flor que parece flor, mas não é flor. Nós temos madeira que parece madeira, mas não é madeira. Nós temos um tecido que parece que é tecido, mas não é. O TNT significa tecido não tecido. É um tecido que não é tecido. Por isso, TNT. Parece ser tecido, mas não é. Parece ser verdadeiro, mas não é. Parece ser sincero, mas não é. Então, quando nós olhamos para a justiça pelo prisma, pelo aspecto humano, a justiça humana parece ser justa, mas não é. Porque os preceitos do julgamento não consideram os princípios eternos, mas os princípios temporais, os princípios passageiros, circunstanciais.
E a Bíblia diz que quando o Senhor, nesse reino, considera uma pessoa membro desse reino, a primeira coisa que ele considera é o propósito, é a intenção do coração. O segundo versículo continua dizendo, olha, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ele conhece todas as coisas. A outra coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que esse ter fome e sede de justiça nos manifesta, nos devolve a reconciliação com Deus. E se você quer entender isso com maior propriedade, por favor, volte aos 3 estudos anteriores, quando eu falo sobre os pobres pelo Espírito, quando eu falo bem-aventurado os que choram porque serão consolados, quando eu falo das 3 primeiras bem-aventuranças, eu falo exatamente que o propósito é nos devolver a essa intimidade com Deus, a reconciliar esse homem com Deus. O homem por si só, ele é incapaz de ser justo. O homem por si, ele é incapaz de voltar os seus olhos para a verdade, de voltar os seus olhos para o que verdadeiramente é justo, é sincero, é puro. Porque o homem está corrompido pela lei do pecado e da morte. Então, somente quando nós entendemos o princípio da restauração, também chamado de regeneração, também chamado de novo nascimento, é que nós conseguimos compreender o princípio da justiça de Deus. Me permita fazer uma explanação bem esdrúxula, com muito respeito às senhoras, às mulheres que nos assistem, mas isso é para elucidar como a Bíblia trata a justiça divina frente à justiça humana. A Bíblia diz que a nossa justiça, ela é considerada como trapos de imundícia. Você sabe o que significa essa expressão trapos de imundícia? Naquele tempo, não se tinha os absorventes higiênicos que se tem hoje, que a mulher, no período da sua menstruação, usa para o seu conforto higiênico. É por aí mesmo, é isso que você está pensando. Naquela época, como não tinha os absorventes higiênicos, se usavam panos. A geração não muito distante de nós fazia da mesma maneira. Usavam os panos higiênicos na roupa íntima para que pudesse proteger a mulher no seu período menstrual. A Bíblia chama aquele pano usado pela mulher para conter o sangue da menstruação. A Bíblia chama isso de trapo de imundícia. Por favor, não que a mulher seja imunda, mas entendendo que passou o período fértil e não houve a fecundação, e através da excreção do sangue, ela então libera os hormônios que não foram fecundados, aquilo traz desconforto, traz incômodo, às vezes dores e mau cheiro. É isso que o pecado gera diante de Deus, gera um mau cheiro. Uma pessoa diante do pecado, quando ela é confrontada pelo princípio da palavra, ela só tem 2 alternativas. Ou ela tem o arrependimento genuíno que gera transformação, ou ela se sente uma pessoa impura. Porque o confronto com a palavra faz-lhe entender a situação deplorável pela qual se encontra uma pessoa distante da justiça de Deus. Daí, nós entendemos que no princípio da salvação, e você concorda comigo, os 3 estágios ou as 3 etapas da salvação: regeneração, justificação, santificação. O que é a regeneração? É o ato do novo nascimento, é o princípio da nova vida gerada em nós. A justificação não acontece no homem, acontece em Deus. É o ato de nos tornarmos justificados
por Deus, é Ele aceitar o sacrifício de Cristo em nós, de maneira que Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele não me vê, Ele não lhe vê, mas Ele vê Cristo em nós. Daí a expressão paulina, Cristo em nós, a esperança da glória. Porque se Cristo olhasse para mim e me visse pecador como sou, eu seria fulminado. Se o Pai, corrigindo, se o Pai olhasse para mim e me visse pecador como sou, eu seria fulminado. Mas quando Ele olha para mim e vê o sacrifício do Filho em minha vida, então eu sou justificado. Eu sou considerado justo. Ou seja, a justiça de Deus é aplicada em mim. Daí, eu posso prosseguir para o seguinte passo, que é a santificação, que ela também acontece em 3 estágios. A santificação, pela posição do cristão, é o ato de Deus nos considerar justos e santos. A santificação baseada na experiência, na vivência, onde eu me aparto do pecado e eu aproximo de Deus. E, em terceiro lugar, a santificação final, quando se cumpre a palavra que o apóstolo Paulo, com muita propriedade, versa, dizendo: e o que é mortal se revertirá da imortalidade, e o corruptível se revertirá da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, quando nós entendemos o princípio desta justiça, deste bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, é bem-aventurado aqueles que têm fome pela presença de Deus, que têm fome pela justificação do Senhor. É aqueles que têm o entendimento deste princípio e abdicam da sua razão, abdicam do seu preceito para viver o princípio do reino. Oh, que maravilha! Ainda nós vamos estudar um pouco à frente, mas você vai entender o contexto desse texto quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 10. Nós vamos estudar logo a seguir. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20 diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar, não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum vocês entram no reino de Deus. Sabe por que a Bíblia diz isso? E olha que coisa interessante. É porque os escribas e os fariseus eram 2 classes de religiosos da época de Jesus, em que eles praticavam a autojustiça, a justiça própria. Eles se justificavam. Ou seja, eu vou exemplificar para ficar mais claro para você. Sabe aquela pessoa que não é correta pelo princípio de ser correto, mas para poder cobrar os que não são? Sabe aquelas pessoas que pagam tudo em dias, mas não pelo princípio natural de pagar em dias, porque isso é o dever de todo mundo que se compromete, mas eles não, eles fazem para criticar, para provar e acusar aqueles que não têm esse hábito e ainda não conseguiram se resolver emocional ou financeiramente. Então, é um escriba, é um fariseu. É como se fosse. A Bíblia diz: se você não exceder essa justiça, se o seu entendimento de justiça não for além do que a justiça própria traz, se você não fizer isso, você não é justo. Você não tem a justiça no nível de ser justificado para ter acesso, para ser inserido no reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não terias a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Você percebe que o entendimento fecha? Que completa o entendimento que esse fome e sede de justiça não tem nada a ver com a justiça humana, não tem nem como se estabelecer paralelo, comparação da justiça humana com a justiça divina. Não, 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 não. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz:
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí sim, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Para você entender esse texto, deixe-me tentar esmiuçar para você. Não é Deus fazer a sua vontade. Não é Deus se moldar a nossa vontade. Não. Somos nós que moldamos a nossa vontade à vontade de Deus. Quando nós alinhamos a nossa vontade à vontade dele, então eu estou buscando ele em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. Eu alinho o meu coração ao coração dele. Eu alinho a minha vontade à vontade dele. Quando eu faço isso, aí sim, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque aí o meu coração está no lugar, o meu pensamento está no lugar, os meus propósitos estão no lugar, a minha vontade está no lugar. Se tudo está no lugar, alinhado com a vontade dele, então, obviamente, é natural que, como príncipe desse reino, todas as coisas me serão acrescentadas. Agora, é uma estupidez eu viver segundo os ditames do meu pensamento, sob a coordenação, a regência dos princípios da terra, e querer usufruir dos benefícios do reino. Não. Os benefícios do reino são para os príncipes deste reino. A bênção que Deus derrama sobre todos, e ele assim o faz, sobre justos e injustos, é o fruto da benevolência. Mas a manifestação da graça se manifesta sobre os filhos da justiça, aqueles que foram justificados por Deus. E para fechar, Salmo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O grande desafio não é como nós começamos. O grande desafio é como permanecemos e como vamos terminar. Se você entender esse princípio, abra mão de defender esse texto, aplicando ele à justiça terrena. Não tem nada a ver. Aquele que tem fome e sede de justiça, pela manifestação da graça de Deus, pela manifestação do reino de Deus, pela manifestação da glória de Deus, o que tem fome e sede, aquele que se alimenta disso, aquele que vive disso, este sim terá fartura, porque o reino de Deus é paz, justiça, amor e alegria no Espírito Santo. Deus te abençoe, fique com as nossas informações e daqui a pouco eu volto para orar com você. Deus te abençoe. Queremos estar ao seu lado na sua necessidade. Se você precisa de uma cesta básica, entre em contato com o Ministério Diaconal através do WhatsApp 63 99999 9155. Lhe socorrer em sua necessidade não é favor, é dever cristão. Igreja Vida, uma família para pertencer.
Eu quero estimular você, vidente, essa palavra é principalmente para os videntes. Você que congrega nesta igreja, é discípulo dessa congregação, eu quero lhe desafiar a plantar as suas sementes na casa de Deus. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. A atitude de semear na casa de Deus não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a fazer isso. É um entendimento e uma generosidade do seu coração. É uma maneira de você mostrar a sua gratidão pelo que Deus tem feito na sua vida. De forma que nós passamos agora há pouco as informações de como você entregar a sua semente, e esse QR Code que aparece aqui na tela é também essa oportunidade para você, com seu celular, fazer a leitura do QR Code e vai lhe levar a um aplicativo onde você poderá fazer o uso do cartão de débito, do cartão de crédito, do boleto bancário e entregar as suas sementes. Eu quero nessa oração orar por você que semeou na casa de Deus, que este mês entregou seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Eu também vou orar pelo encerramento dessa parte deste texto do estudo e abençoar sua vida e sua casa, em nome de Jesus. Pai, ao terminar de estudar a Tua palavra, eu quero Te louvar pela oportunidade tão graciosa de poder estudar a Tua palavra com os Teus filhos. E nós queremos Te pedir, aumenta a sede no nosso espírito pela Tua justiça. Que a justiça de Deus, que os princípios do reino, a cada dia sejam, meu Deus, estabelecidos na nossa vida e no nosso coração. Que não sejamos guiados pelos ditames da terra, mas que sejamos orientados pelos princípios dos céus. E assim viveremos para cumprir os Teus propósitos em nossa vida. Eu quero também, nesta oração, colocar diante de Ti os Teus filhos que têm semeado na Tua casa. Aqueles que, assim como Isaac, como diz a Tua palavra em Gênesis capítulo 29, semeiam em tempos de adversidade. E a Tua promessa está ali encerrada de que nós colheremos a 100 por 1. E esta é a porção que eu Te suplico, que seja derramada sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, que semeia na Tua casa. Assim nós Te oramos e por fé Te agradecemos, porque oramos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu quero aproveitar esse momento final para fazer 2 convites a você. O primeiro, nós teremos agora, domingo, os nossos cultos às 10 da manhã e às 17. No domingo passado, nós tivemos alguns contratempos e não pudemos transmitir o nosso culto com a qualidade que você merece e que faz jus ao entendimento do que é servir com excelência no reino de Deus. Porém, está tudo pronto para esse domingo e nós teremos 2 celebrações maravilhosas, às 10 da manhã e às 17 horas. E como sempre, nestes canais pelos quais você sempre nos assiste, você terá a oportunidade de cultuar a Deus conosco. Mas eu tenho mais um convite a você. Nesse domingo, às 10 da manhã, às 9 da manhã, e no próximo domingo, também às 9 da manhã, nós teremos o Seminário de Intercessão, a voz do céu, a voz da terra que ecoa, que fala dos céus. Esse seminário será ministrado pela missionária Graciana e será 100% gratuito. Você não vai pagar absolutamente nada. Então, tanto no Facebook estão as informações, está lá o link para você fazer a sua inscrição. Entre, faça, porque começa agora. As vagas são limitadas, 100% online, 100% gratuito. Você pode baixar o Zoom e pelo Zoom você receberá, nas inscrições você terá as informações e no Zoom você vai
receber pelas redes sociais, você vai receber o link, vai entrar no Zoom e vai participar deste abençoado seminário, tá bom? Eu quero encerrar louvando a Deus por sua vida e lhe abençoando, dizendo que mal nenhum te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. 1000 poderão cair ao teu lado e até 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tu comerás o melhor desta terra e possuirás as riquezas das nações. E eu selo estas palavras dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu precioso rosto e te dê sua paz. Deus te abençoe, grande beijo no seu coração, uma excelente noite, graça e paz.